Oi, pessoal, me chamo Carol, sou orientadora profissional aqui do Instituto Saber. E o nosso vídeo de hoje, pegando o gancho do último vídeo que saiu, vai ser também respondendo outra pergunta para o processo seletivo. Então, a pergunta que nós vamos responder especificamente hoje será: me fale sobre seus pontos fortes ou sobre seus pontos fracos. Então, hoje a gente vai tratar esses temas aqui, tá bom? Então, vamos comigo que a gente já vai iniciar. Então, pessoal, seguinte, quando o recrutador ele te faz essa pergunta, ele já tem em mente quais são os pontos fortes e os pontos fracos que deve ou não ter naquele momento por conta da vaga em questão. Então, vamos aqui, vamos imaginar uma vaga de vendedor. Você me olha e fala que o seu ponto fraco é que você não tem uma boa comunicação, você é uma pessoa muito tímida. Você tem que ter a noção de que isso vai ser prejudicial para sua entrevista de emprego. Porque o recrutador, ele precisa encontrar o melhor candidato para aquela vaga. A sua missão é mostrar para o recrutador que você é o melhor candidato para aquela vaga. E ao fazer isso, você precisa demonstrar que você tem as competências precisas para aquele cargo em questão, beleza? Então, o primeiro de tudo é isso. Identificar de fato a vaga a qual você está concorrendo e assim você vai conseguir entender, filtrar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, tá? Porque é importante vocês entenderem que minhas qualidades, meus defeitos, eles sempre vão estar em você, mas dependendo da sua entrevista, eles não vão ser os mesmos que você vai dizer, porque você vai precisar filtrar de acordo com o que você precisa para aquele cargo, tá? Então isso é muito importante. Então, vamos às dicas. Pontos fortes. Pessoal, é o seguinte: a gente precisa sair urgentemente do senso comum, tá? Então, nada de ficar, pontos fortes, eu sou uma pessoa pontual, organizada e comunicativa. Ponto. Não, gente. Vamos falar um pouco mais sobre esses pontos fortes, como que eles são desenvolvidos em você, como que você age de acordo com isso. Um exemplo: sou uma pessoa organizada, eu gosto de manter uma rotina, eu listo as minhas tarefas para que eu não deixe passar nada e assim consiga entregar os meus resultados. Sentiu a diferença? De eu simplesmente só falar que eu sou organizada e de eu explicar como que é essa característica em mim. Mesma coisa, sou uma pessoa comunicativa. Vamos aqui ver duas vertentes da comunicação, né? Sou uma pessoa comunicativa, faço amizade muito rápido, interajo facilmente com as outras pessoas. Outra vertente de uma pessoa comunicativa é uma pessoa que tem uma oratória muito boa, que consegue simplesmente desenvolver ali um diálogo, um discurso de forma muito tranquila. Então, assim, são duas pessoas que têm características de comunicação diferentes, tá? E não necessariamente uma pessoa vai ter as duas formas. Então, a gente precisa levar isso em consideração, precisa entender que as coisas funcionam dessa forma. E a partir do momento que você traz isso para sua entrevista de emprego, você dá uma interação maior com o recrutador, porque você tá de fato tendo um diálogo, você está se apresentando, você está falando sobre quem você é. Não é algo só ali, ele pergunta, você responde, pergunta, responde. Não, você está desenvolvendo a sua resposta, não é uma resposta seca, uma resposta monossilábica. Então, isso é muito importante no processo seletivo, tá? Então, beleza, sai do senso comum, esse é o primeiro passo. Segundo passo, pense em pontos fortes que de fato façam diferença, tá? Então, assim, pontualidade. Pontualidade não deveria ser o mínimo de todo mundo? A gente sabe que não é, mas não deveria? Então, que diferencial que você tem falando que você é uma pessoa pontual? O ideal é que você mostre isso em atitudes, né? Não que você tem que ficar falando isso. Então, a sua entrevista é um tempo muito precioso para que você desperdice falando sobre coisas que não são tão importantes naquele momento, tá? Então, é importante você conseguir entender competências, pontos fortes que sejam mais ideais para esse momento. E lembrando também, às vezes a gente foca muito em competências comportamentais, mas dentro da nossa entrevista a gente pode e deve trazer competências técnicas. Como assim? Pontos fortes. Eu sou excelente no Excel, consigo desenvolver planilhas, utilizo as fórmulas. Isso também pode ser um ponto forte. Contando que você já saiba que isso
é de fato um ponto forte para esse cargo, para essa empresa. Ou então, digitação, eu sou excelente na digitação, digito muito rápido, digito certo. Isso também vai fazer diferença dependendo do cargo ao qual você está concorrendo, tá? Então, em questão de pontos fortes, é mais seguindo essa linha de raciocínio, tá? E agora, a gente falando um pouquinho sobre os nossos pontos fracos, né? Que seriam os nossos defeitos. O que a gente fala nesse momento, Carol? O que eu posso dizer para o recrutador? Primeiro, filtro, tá? Se a gente tem que filtrar, a gente tem que ter um pouco de noção na nossa entrevista de emprego. Meu ponto fraco, eu vou falar que eu sou uma pessoa que tô sempre atrasada, eu vou falar que eu sou uma pessoa preguiçosa. Não, gente, não dá pra falar esse tipo de coisa na sua entrevista de emprego, porque isso vai te desclassificar imediatamente. A gente tem que aproveitar esse momento pra conseguir falar coisas que de fato mostrem não um defeito ou um ponto fraco em si seu, mas um ponto de melhoria, tá? Essa é a grande dica, mostrar um ponto de melhoria, tá? Como assim? Seguindo a mesma lógica, a gente pode pegar tanto competência comportamental quanto competência técnica. Competência comportamental. Eu sou uma pessoa esquecida, tá? No caso, essa sou eu. Sou uma pessoa muito esquecida. Então, em que sentido? A partir do momento que alguém me passa ali no corredor, né? Conversa de corredor. Ah, Carol, faz tal coisa. Entrei na sala, eu já esqueci. Então, é algo que no começo me atrapalhou de uma certa forma, até que eu conseguisse trazer a melhora desse ponto. Eu continuo sendo uma pessoa esquecida, mas agora é algo que eu consigo evitar mais. Por quê? Porque eu utilizo uma agenda que eu anoto todas as minhas tarefas. As pessoas que trabalham comigo já sabem que elas precisam anotar os recados para me passar, porque se só for falando, é algo que eu tenho uma certa dificuldade, tá? Então, assim, é um ponto fraco meu, mas é um ponto, eu consegui trazer uma melhora para esse ponto. Então, essa é a grande dica. Você tem um ponto fraco, ele é seu ponto fraco, supera, mas traz o que você pode fazer para que aquilo não te atrapalhe tanto, tá? Então, você pode pegar ali, igual o meu exemplo, esquecido, paciente, desorganização, e pensando em coisas do tipo, e ao mesmo tempo pensando em competências técnicas. Como assim? Eu não sou tão bom no Excel. Como que eu vou falar isso? Às vezes é um pré-requisito para vaga. Beleza? Me fale um ponto fraco seu. Olha, um ponto fraco meu é o Excel. Eu percebo que eu não tenho essa competência tão desenvolvida ainda, mas eu já identifiquei essa necessidade em mim, tanto pessoal quanto profissional também, e eu já estou buscando formas, seja em curso, vídeos, tutoriais, o que for, treinamentos, já estou buscando formas para que eu consiga desenvolver essa competência e o meu trabalho se torne ainda melhor, tá? Muito melhor ao invés de, você sabe Excel? Não vai existir as palavras não sei na sua entrevista de emprego. Tudo vai ser, eu ainda não tenho esse conhecimento, mas eu posso aprender, mas eu vou buscar, tá? Uma outra competência também, técnica que a gente poderia trazer aqui no ponto fraco, inglês. Me fale um ponto fraco seu. Olha, eu vejo que eu ainda não tenho meu inglês tão desenvolvido, eu sei que é importante para minha carreira. Sempre lembrando do filtro, tá, pessoal? O inglês é importante para esse cargo? É importante para sua carreira? Então você traz isso como um ponto fraco. Agora, se não tem nada a ver, você já vai estar ali desperdiçando um momento bacana de você falar algo que realmente vai impactar no seu processo seletivo, tá? Então, sempre pensando nessa questão de se ter esse filtro para que você consiga dizer as coisas certas. Você precisa conhecer o cargo que você está se candidatando e se conhecer. Se você tiver os dois, acabou. O processo seletivo é seu, tá? Uma outra coisa aqui muito interessante que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Algumas pessoas, às vezes, elas ficam assim, o processo seletivo ele é rápido, ou então é demorado. As minhas entrevistas são sempre demoradas, as minhas entrevistas são sempre rápidas. Uma coisa que vocês têm que ter noção é que o horário da entrevista, quem vai fazer é você, candidato. Como assim? Claro que o recrutador, o entrevistador, ele tem que ter uma organização para também não estender muito, porque às vezes ele vai ter outros candidatos esperando. Mas tem candidato que você pergunta e responde, pergunta e responde. Não tem um diálogo, tá? É algo muito assim, pá. Vai acabar rapidinho a entrevista. Agora, o candidato que desenvolve as suas respostas, que conversa, vai fazer com que o recrutador fique mais envolvido naquilo dali e com certeza vai ser um candidato que ele vai se lembrar depois. Porque é muito mais comum as entrevistas serem muito mais rápidas.
tá? Então, esse candidato que vai desenvolver a conversa vai ser um candidato que vai ser lembrado. E o candidato que é lembrado é mais provável de ser contratado, tá? Então, lembre-se sempre disso. E eu também não estou dizendo para que vocês encham linguiça, fiquem enrolando. Não é isso. Desenvolvam uma conversa, sintam como é que tá o ambiente ali com o recrutador e vai seguindo. Porque você tendo essa confiança, você tendo esse autoconhecimento, você sendo o perfil certo para a vaga será sua. Lembre-se sempre disso. Pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Mas deixa aqui nos comentários dicas de próximos vídeos, desafios. Conta aqui alguma situação pra gente trazer nos próximos vídeos. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.